cadeira alimentícia e de bebidas registrou em 2023 um faturamento 7,2% maior que no ano anterior e também um aumento da produtividade em 5,1%. Neste mercado promissor, o Ser Empreendedor de hoje mostra startups que estão conectadas para o desenvolvimento de seus negócios neste segmento. A quarta Foodtech Expo reuniu as startups mais disruptivas do Brasil e da América Latina e as mais importantes agri-food techs sul-americanas. Impulsionar o crescimento, credibilidade, exposição e reconhecimento, acelerando a transição de uma empresa em estágio inicial para um negócio pronto para investimento e mercado. E para você aí de casa entender como cada uma dessas startups pode contribuir em todos esses questionamentos, nós vamos conversar com o Matheus, ele que é o responsável pela vinda de cada uma delas. Matheus, conta para nós, primeiro, por que trazer essas startups e como uma startup hoje pode contribuir quando a gente pensa nas questões que envolvem aí a indústria alimentícia. Acho que hoje a participação das startups em um evento como esse, pessoal, é super importante porque hoje a gente traz muita questão de inovação e desenvolvimento dentro da indústria. E uma das principais formas de você fomentar essa inovação é através de inovação aberta, inovação externa, por meio dessas startups que hoje estão nos mais diversos cantos do Brasil e promovem inovação nas suas comunidades, desde trabalhando com novos ingredientes, novos processos, ou seja, trazendo inovação, tecnologia, mais sustentabilidade, segurança alimentar, que no final do dia vai afetar toda a nossa comunidade e a sociedade como um todo. Então, super importante trazer esse tipo de evento para conectar diversas startups com as grandes empresas, indústrias do setor, as próprias agências de fomento, que hoje são super importantes para esse tipo de startup, investidores, conexões que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter no dia a dia. E que aqui no evento intenso a gente consegue conectar e ter essa proposta de networking tão rica para todas as startups. Quando a gente pensa nesse encontro das startups que partiram, por exemplo, de uma sobra de alimentos, partiram de um produto inovador, partiram de uma nova tecnologia, com esses agentes que podem transformar isso em um grande negócio, fala um pouquinho desse propósito. É justamente conseguir unir no ambiente comum, no propósito comum, que no final do dia é isso que a gente quer, né? Conseguir unir uma solução que é inovadora. Então, por exemplo, nós temos aqui proteínas alternativas que vêm de insetos, que vêm de, por exemplo, de produtos naturais da Amazônia, um case super legal. A gente tem farinhas novas através do bagaço de malte, que geralmente vai para o lixo, a gente consegue reaproveitar e trazer uma farinha nutritiva. E hoje o que essa startup às vezes precisa é de um incentivo fiscal, financeiro, é uma mentoria, com um grande player do mercado, que entende como o mercado funciona. Então, hoje é isso que a gente consegue oferecer para essa startup. Conseguir unir no mesmo ambiente a grande empresa que precisa inovar, precisa trazer novos produtos, novas parcerias, o investidor que precisa trazer também essas novas soluções para o mercado, né? O potencial gigantesco dessas startups de trazerem novas soluções e serem futuro da economia, e a startup que precisa justamente desse apoio. Pode ser financeiro, pode ser mentoria, pode ser uma parceria, um projeto com uma grande empresa. E hoje aqui ele tem a oportunidade de se conectar e quem sabe ali no pós-evento fechar essa parceria. E como foi para você fazer a seleção dessas startups? Como foi o início desse processo? A gente passa por uma curadoria muito grande, que hoje a gente tem, principalmente aqui em Campinas, que hoje a gente coloca como a capital das foodtechs aqui no Brasil, uma participação muito grande. Como eu comentei, hoje a gente tem participação de startups que vieram desde a região sul, vieram de Joinville, vieram de Manaus para participar aqui do programa. Então hoje o nosso time faz toda uma curadoria para entender quais startups estão no momento certo para também estar aqui no evento. Hoje a gente não busca ainda aquelas startups que estão muito no início da trajetória, estão ainda entendendo se tem alguma validação de mercado, mas sim startups que hoje a gente conhece como early stage. Aquela startup que hoje está no mercado, já tem um produto desenvolvido que a gente chama de MVP, que é aquele produto minimamente viável, mas que ainda não teve aquela adoção bem sucedida no mercado. Falta tracionar, falta trazer mais clientes, falta trazer faturamento. E muitas vezes o motivo de ela não conseguir isso às vezes não ter uma estrutura para conseguir alcançar essa escala, às vezes não ter os contatos certos, às vezes não ter realmente ali financeiro necessário para construir uma equipe, né? Trazer gente boa custa caro, a gente sabe disso, e é por isso que a gente faz esse evento e faz toda essa curadoria.
Não adianta a gente também trazer aqui startups que não sejam interessantes para a grande indústria, para investidores. Então a gente vai pensando muito nisso, de o que o investidor quer ver, o que uma grande empresa, uma grande indústria quer ver aqui no evento e conversar também. Quando a gente pensa em todo esse ecossistema, a gente pode dizer que essas startups que participam dessa edição do evento, elas têm potencial para um dia ser um unicórnio? Com toda certeza. Aqui a gente tem alguns cases que a gente escolhe muito a dedo, né, e chama muito a atenção. Não é à toa que tem participação ali no stand o dia inteiro. O pessoal apresenta ali o pitch da startup, o que a startup faz durante todo o dia, justamente por atrair essa atenção. Eles têm muito potencial, estão num momento um pouquinho mais atrás, com toda certeza, mas tem muito espaço e oportunidade para construir, com os parceiros certos, com os eventos certos, as ferramentas corretas, o time certo para isso, com certeza, eles têm a oportunidade de conseguir esse sonho de toda startup, que é ser unicórnio um dia. Reverter a derrubada da floresta como modelo econômico para a Amazônia. Fomentar a economia local dos povos que precisam viver economicamente e, ao mesmo tempo, evitar o avanço da destruição com um desenvolvimento sustentável. Pensar em uma linguiça de açaí, que a fruta pode virar hambúrguer e que o fruto do tucumã do Amazonas, que é uma palmeira grande, podendo atingir até 25 metros de altura e que possui um único tronco grosso e é temido por seus espinhos compridos, pode também ser o principal ingrediente deste lanche? Esta é a proposta desta startup fundada por Priscila Almeida, que ficou entre os finalistas do Foodtech Global Challenge. Nós falamos que a gente vai da árvore à gôndola, onde trabalhamos, o que nós pretendemos é fortalecer, desenvolver e fortalecer a cadeia do tucumã, que é uma fruta tipicamente amazônica, e torná-la conhecida mundialmente, assim como já é hoje o açaí. E para isso nós trabalhamos com um plantio de mudas micropropagadas em comunidades, em SAFs, gerando agregação de valor, né? E atualmente nós temos os produtos que são o hambúrguer, linguiça e almôndega de açaí, hambúrguer de tucumã, e são plant-based, sem glúten, sem transgênico, sem qualquer aditivo artificial, fonte de ferro, fibra, vitamina A, B e C, ômega 3, 6 e 9. Então são superfoods que a gente desenvolve, que contêm mais proteína que os similares feitos com carne, e que preservamos o sabor amazônico. Não temos intenção de copiar o sabor artificial da carne, né? A gente busca clientes que querem uma alternativa à carne, esse é o nosso foco. Dada a nossa necessidade e interesse de desenvolvimento de comunidades, a Amazonas Smart Food já gerou sua spin-off chamada Ecomodular, que é essa outra startup, que é um módulo de processamento de matéria-prima inteligente, dotado de machine learning e inteligência computacional, para que a gente possa fazer com que os comunitários possam produzir, processar e qualificar os insumos que utilizamos em nossa planta fabril, ou qualquer outras comunidades que utilizam insumos da sociobio amazônica, poder qualificar e agregar valor, reduzindo o desperdício de alimentos e podendo agregar valor para os comunitários em até 14 vezes o que eles nos entregam hoje. Em vez de nos entregar uma fruta in natura, eles nos entregar essa fruta processada, qualificada, homologada e pronta para ser avaliada com sucesso dentro da vigilância sanitária e MAPA. E aí, para poder otimizar isso e não ter quebra de processo, nós também fazemos o tucumã liofilizado, açaí liofilizado, e estamos desenvolvendo também a nossa preparação proteica liofilizada, para que a gente possa assim, ganhar escala e fornecer não só B2B, mercados, empórios, mas também ser fornecedores de ingredientes para a indústria alimentícia, cosmética, etc. Tá, quando a gente tem essa visão, né, de startup e que participa de um ecossistema, por exemplo, hoje em Campinas, no Instituto Tecnológico de Alimentos, né, que é todo um ambiente preparado para isso, o que vocês vieram buscar e o que vocês vão levar daqui? Então, nós viemos buscar conexões, né, pessoas que podem entrar conosco nessa parceria. A gente já conseguiu desenvolver até aqui, mas precisamos de apoio, de know-how de outras empresas, de grandes players que aqui estiveram. Precisamos de investimento financeiro para poder escalar a nossa intenção, né? A gente agora está com um projeto novo de upcycle
utilizando o resíduo do processo do Tucumã para poder produzir carne de Tucumã, como é feita hoje a carne de soja. E a gente conseguiu chegar nesse upcycle, e aqui a gente pretendemos também fazer o isolamento, concentração e fazer essa proteína hidrolisada. Mas para isso a gente precisa de apoio, né? A gente precisa trabalhar em rede, e aí eu vim buscar essas conexões para que a gente possa chegar à escala que a gente precisa para gerar um impacto nas comunidades, um impacto socioambiental, de manter a floresta em pé, de manter a comunidade vivendo dignamente, produzindo os produtos que eles têm conhecimento, que é o know-how, que é a vida deles, né? Eles querem ficar e nós precisamos que eles fiquem para manter a floresta em pé. Então, este é o que é o nosso propósito e é isso que a gente veio buscar. E o que a gente leva é muito conhecimento, muita troca maravilhosa, muito feedback muito importante, que vai, com certeza, agregar valor na nossa operação, no nosso processo, no nosso modus operandi. E esperamos que essas conexões gerem frutos, que é o que a gente veio buscar. Você ficou, inclusive, a sua empresa entre os 5 finalistas aí nessa grande competição, né? Me fala um pouquinho disso. Foi uma grande surpresa e uma grande alegria para nós, porque a gente sabe que esse destaque nos traz visibilidade e pode favorecer para que outros players também possam ter acesso ao que a gente trabalha, ao nosso trabalho, ao que a gente desenvolve e o que a gente vem buscando desenvolver e trazer de impacto socioambiental. Pães, barras de cereal, bolos, brownies e biscoitos. Tudo que pode ser feito com a farinha do bagaço de malte. Essa startup veio direto de Belo Horizonte para mostrar que há produto viável a partir do descarte da produção da cerveja. Ideia que teve o investimento dos sócios e de verbas de editais. A ideia inicial da Gramoar era uma outra ideia. A gente estava trabalhando com levedura para ração animal e nós entendemos uma oportunidade e um grande problema que as cervejarias enfrentavam, que era o descarte do bagaço de malte, que hoje ele representa 85% dos coprodutos orgânicos gerados pela cervejaria e sua principal destinação é para alimentação animal. Nesse contexto, a gente desenvolveu uma farinha nutritiva para consumo humano, que possui altos níveis de fibras, proteínas, baixo valor calórico, além de ser sustentável e ter um preço competitivo. Então, essa farinha ela já foi desenvolvida, outros produtos, utilizando a farinha, como pães, bolos, biscoitos, brownies, e a gente tem entendido cada vez mais a funcionalidade e o quanto que ela tem performado para o desenvolvimento de novos produtos. Você é o fundador e o CEO. Quem faz a Gramoar girar? Conta para mim o início dessa história. Eu sou desde o início, eu sou CEO e fundador da empresa. Tive algumas sócias. Mas você fazia isso na faculdade? Me conta essa história. Não. Eu sou pesquisador, de longa data, mas essa foi uma ideia vinda de uma validação que a gente participou junto com um programa de pré-aceleração de startups em BH. Então, a gente participou desse programa, a gente foi com uma ideia inicial e, nesse programa, ele foi nos direcionando a olhar para o mercado e olhar para a real necessidade e dor que o mercado tinha em relação às suas problemáticas, aos seus desafios, pensando ali na indústria. Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo. Não foi fácil, não está sendo fácil, porque acabou que a gente não saiu da universidade. Por mais que eu seja pesquisador, eu pesquisava outras coisas, estava em outro segmento, mas à medida que as coisas foram desenvolvendo, a gente foi fazendo parcerias com o Instituto de Alimentos e Bebidas do Senai, em Belo Horizonte, fomos fazendo parcerias com empresas, com grandes cervejarias, e a partir daí a gente foi se desenvolvendo e estruturando o negócio até chegar no produto. E desde então, você disse que já fez várias parcerias. O que vocês buscam em um evento como esse? Esse evento está sendo sensacional e foi exatamente o que a gente veio buscar e a gente está conseguindo, que são as conexões. A gente está dentro de um instituto voltado para tecnologias em alimentos, com pessoas e players do mercado, pesquisadores da área. Então, nós estamos tendo muitos insights interessantíssimos para o nosso desenvolvimento. Então, esse é um grande ponto. E fazer conexões com outras startups, com outras empresas, pensando em parcerias. Está sendo assim, incrível essa experiência e está bem dentro do que a gente veio buscar, que é conexões e fazer parcerias juntamente com os grandes players do mercado. Quanto vocês já fizeram de investimento nesse negócio? Olha, todo o investimento até hoje foi feito pelos próprios
fundadores, né, e cofundadores. Posso dizer aí que foi aproximadamente 50, 60 mil reais, né, durante todo esse processo. Desde quando? Desde 2017. Então a gente vem desenvolvendo isso, né, participamos de alguns editais. Esses editais também complementaram ali mais, né, uns 60 mil. Então gira em torno aí de um investimento de aproximadamente 120, 130 mil para esse desenvolvimento até então. Agora a gente está buscando novas captações de investimento, novas parcerias, para a gente aumentar a nossa escala de produção, aumentar o nosso portfólio de produto, né? E espero que a partir desse programa, né, desse evento, a gente consiga fazer essas parcerias e essas conexões que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento. Uma empresa que é em Sumaré, na região metropolitana de Campinas, nasceu dentro da universidade e que no ano passado faturou mais de R$500 milhão. Nascida em 2015, trabalha no processo de escalonamento de uma planta piloto para quantidades industriais. A Unicamp tem um programa que se chama Desafio Unicamp e os alunos graduando na ocasião montaram um time, uma equipe para poder fazer um projeto de empreendedorismo. E na época eu fui convidado para participar dessa equipe como um monitor de negócios. Ah, sim. E a partir disso, como foi sair do ambiente universitário e ir para o mercado? Bom, nós passamos por várias etapas. Primeiro nós tivemos um contato com a Unicamp para ter acesso às tecnologias, patentes. Licenciamos algumas patentes e como patente é uma pedra bruta, nós trabalhamos no desenvolvimento dessas tecnologias para chegar até, então, colocar um produto no mercado. E para isso, então, nós fizemos vários desenvolvimentos, vários testes, várias avaliações, junto com as subvenções que obtivemos também da FAPESP, da FINEP, e já conseguimos colocar já 3 produtos no mercado. Quais são esses produtos? Os produtos, o primeiro deles é o extrato da casca da jabuticaba, que foi um desenvolvimento que surgiu de um trabalho de mestrado, lá, de doutorado lá da Unicamp, que foi feita uma patente, e o extrato da jabuticaba ele tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias muito interessantes que cooperam com o estabelecimento da regularidade do metabolismo e chegando até ter perda de peso, ou seja, também o controle de peso dos indivíduos que usam o extrato. E depois do extrato de jabuticaba? Tivemos o extrato do maracujá, que é um produto que nasceu também dentro da universidade, uma tecnologia de extração, e desenvolvemos um extrato específico para aplicação cosmética. Esse extrato ele tem características interessantes para redução de manchas, para redução de rugas e também para dar uma homogeneidade na pele. E o terceiro produto? O terceiro produto é o extrato do urucum, que foi uma patente também desenvolvida dentro da universidade, que tem propriedades também para o controle metabólico. Ele reduz gordura visceral, reduz a gordura do fígado e também o controle de peso. E como foi o processo de, depois de ser uma empresa filha da Unicamp, sair desse ambiente universitário e ter, digamos que, vida própria? Como foi isso? Sair do ninho e aprender a voar realmente é doloroso, mas é muito gratificante. Nós saímos, fomos para um escritório, que era um escritório-laboratório, nós improvisamos o laboratório e começamos e continuamos o desenvolvimento dos projetos. E aí conseguimos depois alugar um galpão com recursos próprios e também com alguns recursos de subvenção. Começamos a construir nossas máquinas e começamos a fazer a produção própria para esses produtos no mercado. Ou seja, foi doloroso, junto com a pandemia, né? Foi realmente um processo muito de depressão, às vezes, realmente, porque realmente não tinha como continuar os desenvolvimentos, mas conseguimos passar essa tempestade. Certo, e nesse período, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, e em que nível de escala a empresa está? A empresa ela já colocou o seu primeiro produto no mercado há 3 anos. Nos últimos 2 anos colocamos o maracujá e o ano passado o urucum. Ou seja, nós estamos começando já a subir a rampa de aumento de volume desses produtos no mercado. Inclusive, já o primeiro produto que foi a jabuticaba, estamos já exportando
para Portugal e Espanha, ou seja, o mercado já está conhecendo nossos produtos, a qualidade dos nossos produtos, o propósito que nós tivemos de trazer conhecimento científico e tecnológico para os produtos que realmente têm valor. Então, estamos realmente já sendo reconhecidos no mercado como uma empresa realmente de ótimos produtos. No próximo bloco, novos negócios que tratam do uso do grilo como alimento e tecnologia inovadora e sustentável na busca por reduzir o desperdício alimentar e promover práticas mais conscientes em relação aos recursos disponíveis. Dados da FAO, a Organização Mundial da Saúde para a Agricultura e Alimentação, mostram que os insetos já são alimentos para mais de 2 bilhões de pessoas, sendo o besouro o mais consumido com 31%, seguido pelas minhocas, 18%, abelhas, vespas e formigas, que correspondem a 14%, e gafanhotos e grilos, que têm uma fatia de 13% deste mercado. E você já pensou em comer grilo? Esta startup apresenta uma nova visão de consumo de proteína e investe em popularizar o consumo do inseto, mostrando que ele pode sim fazer parte de um cardápio saudável. Hoje, financiados com recursos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e com investimento de mais de R$300 mil dos sócios, a ideia partiu do Luiz Felipe, esportista curioso que começou a trabalhar com esse nicho ainda na faculdade. E eu estava à procura de uma fonte de proteína mais natural, mais sustentável e de boa qualidade. Eu estava um pouco cansado de ler aqueles rótulos gigantes de ingredientes químicos em suplementos, mas no Brasil eu não achava nada da qualidade que eu queria. Acabei começando a procurar no exterior e eu vi na época uma startup dos Estados Unidos, a Exoprotein, que estava fazendo barra de proteína com a farinha de grilo. E na hora, eu sempre gostei de coisas exóticas, na hora eu quis consumir. No Brasil eu não achei nada parecido e acabei que comecei a pesquisar como fazer isso aqui. Comprei grilos de um criador que criava para pássaros, um curso de criação online de insetos e comecei a criar os insetos então. E a partir disso, como foi? Eu comecei a criar os grilos, chamava amigos para ir para a República para comer grilo frito e beber cerveja. No início foi interessante, o pessoal achava um pouco estranho, mas eu resolvi dar um passo além. Achou quem topou? Sim, sim. Eu resolvi dar um passo além, peguei, desidratei grilos, fiz uma farinha, peguei uma receita de granola na internet e acabei saindo para lojas de suplementação, produtos naturais, boxes de crossfit, para ver o que o pessoal achava, né? Eu fui para a rua. E foi bem interessante porque uma das donas, né, uma moça de uma das lojas, ela já queria pegar e vender a granola. Achou a proposta interessante, então nesse dia eu vi que poderia virar um negócio. E para que efetivamente virasse um negócio, quais foram as etapas que você passou, tanto do ponto de vista, né, financeiro, quanto do ponto de vista técnico? Sim, são várias etapas, né, ainda são muitos desafios. A ideia inicial da empresa era ser uma empresa, uma marca de suplementos e alimentos baseados em insetos. Mas nós vimos durante o percurso que no Brasil nós não temos acesso à matéria-prima, que são os insetos, a farinha do inseto. Tentamos importar essa farinha de países como Tailândia, Estados Unidos, outros países na Europa, mas é completamente inviável financeiramente falando, e a gente viu que a gente deveria criar os próprios insetos também. Então, demos um passo para trás, conseguimos um projeto com o apoio da FAPESP, né, um PIP-FAPESP. Nós fizemos uma parceria com a Exalc, né, o Laboratório de Radioentomologia em Piracicaba, com o professor Tiago Mastrangelo, e começamos a desenvolver, então, tecnologia para criar os próprios insetos. E, a partir disso, agora já estamos dominando, né, essa questão e também agora estamos buscando formas de comercializar isso, com algumas parcerias que estão em andamento. Estamos fazendo algumas pesquisas com empresas
no segmento também de pet food e também para alimentação para humanos. Então, hoje fazemos venda já, basicamente para universidades, para pesquisa, e tem algumas etapas regulatórias também de Ministério da Agricultura e Anvisa que a gente ainda estamos passando por elas. Tá, quando a gente chega aí nessa fase, você hoje não está mais sozinho, tem alguém que, juntamente com você, pensa em todos esses processos. É o produto final ou é a farinha? Explica melhor para mim. Ou já é a barra? Hoje o foco da Racuna, por enquanto, é focar no que a gente sabe fazer melhor, que é criar os insetos e produzir a partir deles o pó de proteína, que é o ingrediente proteico. E daí, a partir disso, a gente vem buscando empresas, né, parcerias. Hoje estamos conversando com uma empresa em Ribeirão Preto, uma em Piracicaba também, para a gente desenvolver produtos em conjunto. Na verdade, é uma espécie de co-branding, né, uma parceria, onde nós vamos fornecer a matéria-prima. Eles vão produzir alguns produtos que eles já fazem, mais com o grilo, e a gente vai lançar esses produtos em conjunto. Estamos em algumas etapas de teste ainda, mas em breve a gente vai ter novidades. Quando a gente pensa em um mercado, né, e você é uma dessas pessoas que teve esse olhar, o que a gente pode dizer em termos de Brasil para recepcionar um produto que vem à base de insetos, já que a gente não tem essa cultura? Como que é isso? Sim, quando a gente fala em mercado, eu diria que tem dois mercados interessantes. Um é o mercado de pet, que é um mercado com uma entrada mais facilitada, justamente porque para pets, né, a gente falando mais em cachorro, é interessante que os insetos, o grilo, ele tem propriedades hipoalergênicas para cachorros. Então tem muito cachorro que tem alergia de pele e o inseto ele retira essa alergia. Então tem essa possibilidade desse mercado de alimentação nutracêutica para cães, isso é bem bacana, ajuda muito, né, esses cachorros com esses problemas. E, por outro lado, o mercado da alimentação humana. Os insetos eles têm, sim, uma barreira cultural grande, mas nós enxergamos hoje o maior público como público da área da nutrição esportiva. A gente está falando de uma proteína limpa, um ingrediente só, 65% de proteína com alto valor biológico, todos os aminoácidos essenciais. Ela é comparável ao whey protein em absorção, né, de nutrientes, taxa de síntese proteica para atletas. Tem estudos na Holanda que demonstram isso. Não é só proteína, tem vitamina B12, ômega 3, ômega 6, é uma bomba de nutrientes. Aqui tem grandes empresas multinacionais de vários segmentos, né? Tem pessoas bem importantes dessas empresas aqui que também estão buscando por inovação. Então, não só as grandes empresas, como a todas as startups que estão aqui também apresentando. Nós estamos em busca dessas conexões, conseguimos algumas interessantes, tanto para fazer testes, seja de mercado ou testes de produto mesmo, né? Então isso basicamente é o mais interessante e também estamos buscando parceiros para desenvolver novos produtos. Da capital paulista para o interior, a cada momento, novas opções para o cliente final. Trabalhando para a entrada dos produtos com ingredientes nativos brasileiros no mercado internacional, a ideia aqui é ampliar também o mercado interno. Snacks à base de mandioca e feijão. A gente cozinha eles, agrega sabores nutricionais e embala. Qual foi a ideia inicial para que vocês começassem a trabalhar dessa forma, por exemplo, com a mandioca? Então, o processo a gente começou trabalhando com microalgas. A gente queria fazer um ingrediente alimentício. A gente começou há 3 anos esse desenvolvimento. E a gente testou, vamos ver se fica bom com a microalga que tem a cepa reconhecida pela Anvisa, clorela. A gente foi, testou, chegamos no produto legal, daí a gente fez a família. A gente fez a primeira família do Cereal Biscuits, de beterraba, clorela, mandioca e alecrim e manga e cúrcuma. Daí o quinto é o mix combinado, que é saboroso, tem outro sabor, a combinação fica legal. Esse ano a gente está lançando, fazendo um spoiler aqui, semana que vem na Natural Tech a gente está lançando a linha Stick, que todo mundo pedia um pouco mais comprido, então a gente vai lançar o mandioca e alecrim e 2 doces como novidade, maçã e açaí, maçã e canela e banana e açaí. E como surgiu esse negócio? Esse negócio surgiu pesquisamos no mercado, a gente sofreu um processo de 2 aceleradoras. Vocês são pesquisadores o quê? São químicos, são engenheiros de alimentos? Me conta, empreendedores. Quem é essa turma?
Eu, o fundador, sou empreendedor, mas a gente esteve envolvido na equipe desde cientista de alimentos, engenheiro de alimentos, nutricionistas, a parte de equipamentos que a gente teve que acabar desenvolvendo, porque como não tem glúten o nosso produto e também não tem lactose, foi um processo bem grande, bem difícil. Sim, e quais foram os desafios desde que vocês iniciaram até hoje? Olha, vou te falar quase todos, né? A gente desde o início começou, pegou uma receita ótima, daí não tinha máquina para fazer. Aí ficamos 6 meses procurando, achamos um fabricante que topou o desafio para fazer a máquina, fez a máquina, funcionou, aí a gente adaptou a receita para a condição da máquina para poder fazer. Depois, processo todo de abrir, vigilância sanitária, né? A gente estudou, a gente ia fazer Campinas, estudamos, foi uma hipótese, acabamos montando em São Paulo, que a gente achou que pela logística era mais fácil. Sim, quando a gente pensa em empreender no segmento alimentício, principalmente com tantas particularidades, o que dá para a gente pensar desse ecossistema? Olha, alimentos é uma coisa maravilhosa, as pessoas têm que comer. Eu acho que a gente tem que sempre pensar no bem-estar. Então, assim, o nosso fundamento foi fazer um alimento que fosse saudável. É uma tendência a gente comer não fritura, menos glúten, menos lactose e que seja gostosa. Então, o princípio, a gente só tocou o projeto quando a gente falou, não, chegamos numa receita que é gostoso. Fazer um produto sem sabor não tem graça, né? E hoje esse produto está sendo comercializado onde? Nós estamos hoje em São Paulo, em 2 redes de supermercados, e numa rede de lojas de suplementos e em 50 lojas de escritório, aquelas que você pega e paga na hora. Vindo a um evento como esse, Foodtech, o que vocês esperam? Para a gente é super importante estar aqui nesse nível de empresas que estão aqui, que são empresas excelentes de Foodtech, é divulgar o nosso produto para que sejam os formadores de opinião, sejam as grandes empresas. Então, as grandes empresas verem, olha, existe a possibilidade de fazer uma coisa assim, assim. E agora você me conta sobre o futuro, né? Hoje vocês estão vindo aqui buscando, por exemplo, os formadores de opinião, mas há algo escalável que vocês pensam daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente quer estar onde? Então, nós queremos chegar numa linha toda de produtos. Então, a gente está estudando uma linha de leite vegetal. Toda a nossa pegada é vegetal. Então, a gente está entrando no 2º semestre, vamos vender para os Estados Unidos, tá? Já tiramos a FDA, documentação lá para poder fazer. Vamos começar lá e a ideia é vender para a Europa e vender Brasil também. A entrar nas grandes redes. Campinas tem uma loja que a gente está conversando também já para atender, mas ela é fazer outros alimentos. A Surreal Biscuits é uma linha de produtos. Então, desde o snack ao leite vegetal, todos numa linha de saudável. Você sabe o que é o upcycling? Conceito muito utilizado na moda, consiste no reaproveitamento de objetos e materiais para criar novos itens, muitas vezes com funções diferentes. Isso sem alterar as principais características do objeto original. E por que não usar a técnica também na indústria alimentícia? Nesta startup, a ideia é agregar valor aos resíduos de alimentos produzidos na indústria, evitar o desperdício, transformando-os em novos produtos e ingredientes de forma a introduzi-los no mercado de consumo. A gente está falando de cascas, talos, bagaços, caroços, sementes, borras. Existe uma infinidade de resíduos que as pessoas muitas vezes não se lembram que existem. E que a indústria descarta, não porque eles sejam ruins, simplesmente porque eles não sabem o que fazer com isso. A gente não está falando de um alimento vencido, contaminado, nada disso. São alimentos muito bons nutricionalmente, mas que não têm valor comercial e a indústria não sabe o que fazer com isso. Então, a nossa função enquanto empresa é ajudar a indústria a trazer esse valor, a transformar o que hoje é um resíduo em um novo ingrediente, em um novo produto. Então, isso deixa de ser um resíduo, é uma nova matéria-prima. O que você fazia antes? Já teve outro empreendimento? Conta como surgiu essa ideia. Bom, eu sou cientista de alimentos de formação, sou mestre em gestão global da inovação e já trabalhava junto à indústria de alimentos, então já atendia empresas da área de alimentos e quando comecei a empreender, abrimos primeiramente uma consultoria
de inovação para a indústria de alimentos. Isso trabalhando ou não? Você estava ali, o que estava acontecendo na sua vida? Me conta, que você decidiu empreender. Quando eu saí da antiga empresa onde eu trabalhava, então já trabalhava junto à indústria de alimentos, e quando empreendemos, nós abrimos uma consultoria de inovação em alimentos, que é um ramo já muito mais estabelecido, com players muito maiores, e vimos que existia, né, dentro da inovação uma demanda muito específica, uma dor muito específica da indústria com esses resíduos. E aí pivotamos, mudamos de nome, mudamos de tudo, fizemos uma nova empresa e aí nasceu a Upcycling Solutions. É uma demanda muito específica para lidar com a dor dos resíduos recorrentes da indústria. E foi nessa consultoria que você percebeu que tinha esse gargalo? Foi nessa consultoria que a gente percebeu esse gargalo. Então, assim, eu já flertava com o upcycling faz tempo, já escrevia sobre o assunto, gostava muito, mas nunca imaginei que houvesse uma demanda de fato. Mas atuando junto à indústria de alimentos, é que a gente vai entendendo essas dores, os gargalos, e aí vimos que mais do que uma consultoria comum de inovação em alimentos, a gente precisava ter um foco. E aí decidimos focar e fazer a Upcycling Solutions. E aí foi assim que nasceu. E foi a virada nossa também. Qual foi o investimento para isso? Bom, a gente já tinha uma infraestrutura prévia, porque a gente já tinha uma empresa antes, então o investimento inicial até foi muito baixo, né? Começamos eu e o meu sócio, e a gente já tinha os primeiros clientes da empresa anterior. Então, em termos de investimento, até foi uma transição suave. Mas vocês tiveram que, na verdade, apesar de conhecer essas empresas, apresentar uma nova proposta de atendimento a elas. Como foi isso? A gente não deixou de atender os anteriores, tá? A gente não foi assim, olha, a partir de agora não faço mais inovação, acabou, chega de pesquisa. Isso não aconteceu. Foi uma transição. Então, ainda que a gente tenha mudado o nome da empresa e o foco e etc., aqueles clientes anteriores a gente continuou atendendo, até para nos ajudar a financiar a nossa nova fase, enquanto os novos começaram a surgir. E aí, conforme a gente foi conseguindo, a gente foi expandindo a equipe, foi aumentando o foco da empresa, e aí agora, já quase 2 anos depois, a gente está com 1 ano e 10 meses como Upcycling Solutions, né? Não como empresa, mas como Upcycling Solutions, é que nós, por exemplo, investimos no nosso sistema. Então, a gente primeiro validou essa dor no mercado, então, assim, foi toda uma transição, aconteceu rápido, mas nada foi brusco. Então, nesse meio tempo, vocês têm utilizado o próprio valor desse trabalho para investir na empresa? Para reinvestir na empresa, exatamente. A gente ainda investe um pouco do nosso próprio bolso, porque a gente precisa também ter respostas cada vez mais rápidas. Então, a gente precisa ainda, né? A empresa ainda não se paga 100%, mas a gente já consegue ter faturamento da própria empresa, que a gente continua reinvestindo e continua crescendo. Então, agora a gente tem um sistema, criamos uma certificação, tudo isso já foram passos que a gente conseguiu dar e crescer e aumentar a nossa gama de serviços e o valor que a gente traz, porque basicamente a gente trabalha com criação de valor para a indústria de alimentos. Um negócio escalável é aquele que consegue crescer rapidamente sem que a empresa tenha que desembolsar altos recursos financeiros. Ele pode ser ensinável, em que os processos podem ser repassados para todos os membros da equipe, valioso, que atende a um nicho específico no mercado e replicável, ou seja, deve ser possível realizar ajustes no processo enquanto houver necessidade e aumentar o faturamento. Fatores que a startup com um pouco mais de 1 ano de existência já trabalha. A gente ainda tem uma capacidade pequena, por quê? Porque a gente está limitado, né? A gente não tinha um sistema, não tinha nada disso, então a gente faz tudo muito manualmente. Funciona, sim, mas em termos de escala, não. Então agora a gente está dando o nosso próximo passo para que a gente consiga pegar muito mais projetos e muito mais rápido, né, que a gente traga essa eficiência de escala, né, que a gente transicione do que até então funcionava como uma consultoria e passe a ser uma startup. E aí sim, agora é que a gente vai começar a escalar, agora vai. Viemos buscar parceiros, tanto em termos de tecnologias,
né, para que a gente tenha respostas mais eficientes e mais rápidas para a indústria de alimentos e também a própria indústria de alimentos, né, para contar com a gente. É lógico que a gente busca investimento, mas mais do que isso, a gente busca clientes, né? A nossa maior fonte de investimento hoje são os clientes, é o próprio mercado.